Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, o pessoal está chegando. Estou aproveitando aqui a hora do almoço para fazer aqui alguns comentários no calor do acontecimento, né? Houve uma alteração legislativa hoje, né? Foi publicado hoje em Diário Oficial e entrou em vigor na data de hoje, tá? Não reparem porque eu não tenho muito costume de entrar ao vivo, né? Mas a gente está aprendendo aqui. Boa tarde, Delta Livre, está sempre acompanhando a gente. Kelly, Lala, né? Medeiros, obrigado aí por dispor de um tempo. Aproveitei aqui o horário do almoço para poder fazer essa live. Depois eu vou ver aqui se eu não errar, tá? E queira Deus que não, eu vou deixar salvo e coloco aqui também no meu perfil no Instagram e vou deixar lá também no YouTube, no nosso canal, tá bom? Então, o objetivo é fazer comentário, auxiliar tanto no dia a dia profissional quanto no concurso público. Eu sei que o concurseiro não tem um dia de paz, né? É brincadeira, mas também quem atua na área não tem um dia de paz, né? Eu brinco assim porque isso impacta diretamente também a atuação da Polícia Judiciária, né? E de outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, tá? Entrou aqui o delegado Felipe Della Vecchia, né? Obrigado, Tribunal da Sul. Obrigado, pessoal. Como eu falei, eu não tenho o hábito de entrar ao vivo, né? Então é um desafio. Eu já agradeço por disporem do tempo de vocês na hora do almoço. Já entrou, temos aqui, né? O pessoal na live. Agradeço a todos mais uma vez. E eu vou fazer assim comentários. Mestre Felipe de Mello, grande professor, grande mestre. Seja bem-vindo, Gigi Alves entrou, Dona Giovana entrou na live, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, eu creio que o áudio esteja bom, senão vocês já estariam me xingando aqui nos comentários, né? Beleza, então? Pessoal, eu vou fazer alguns comentários, prometo que eu vou ser rápido, tá? Depois nós vamos também ter mais análises com uma profundidade maior, mas eu quero destacar as mudanças que foram feitas e a parte prática, tá? Obrigado, doutor. O áudio está 100%. Então, bem simples, tá? Hoje, Lei 14.994 foi publicada, com entrada em vigor na data de sua publicação, ou seja, no famoso dia 10/10 de 2024, 10 de outubro hoje, tá? E faz e promove diversas mudanças, tanto na legislação penal, na lei, né, no Decreto-Lei 3688, que é a denominada Leis de Contravenções Penais, na Lei Maria da Penha, na Lei de Execução Penal, no Código de Processo Penal. Então, foram movimentações, mudanças substanciais. Todas elas com o escopo de coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Tá? Lógico, vão talvez surgir críticas, determinadas críticas, mas a intenção do legislador é essa prevenção, coibir. Tá? Veja, a minha opinião como operador do direito, como professor, é que essas ações são importantes desde que venham com um reforço de outras ações, tá? De integração da rede de apoio, investimentos, né? em acompanhamento técnico especializado, em diálogo de todos os atores envolvidos na temática, tá bom? Só um comentário aqui e vamos passar para a alteração em si. Lembrando também que eu escrevi uma humilde obra falando justamente do atendimento humanizado na delegacia de polícia, tratando, inclusive, perpassando sobre mudanças ao longo do tempo que a Lei Maria da Penha passou no tocante a evitar a revitimização, a promover um atendimento humanizado. Então já está também aqui no meu perfil lá o livro, se você quiser adquirir, tem o link lá, tudo certinho. Veja, a lei começa alterando o Código Penal, ok? E o Código Penal, ele já começa a ser alterado no artigo 92, tá? Que são os efeitos da condenação.
Então, vou olhar aqui, pedir permissão a vocês, eu vou olhando aqui a tela para poder ler e a gente vai seguindo, ok? O 92 do Código Penal, ele prevê, são os efeitos que podem ocorrer diante de uma condenação penal, ok? E ela foi alterada para prever o seguinte: impossibilitar, né, no inciso 2, no 92, a incapacidade para exercer o poder familiar, da tutela, curatela, nos crimes dolosos, sujeito à reclusão, ok? Cometidos contra outra igualmente titular do mesmo poder familiar, contra o filho, contra a filha, ou outro descendente, tutelado, curatelado, ok. E vem também nos crimes cometidos contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, conforme está lá no 121A, inciso parágrafo único, parágrafo único, 1, né? Desculpa, estou um pouco gripado aqui, né? Meio resfriado, mas vamos lá. Mais à frente nós vamos verificar que na lei inseriu o parágrafo 1º para dizer o que se considera, o que pode ser considerado violência doméstica ou familiar, ok? Então vamos lá. Veja, a primeira coisa é que em crimes cometidos contra a mulher por razões do sexo feminino, foi incluído esse dispositivo para quê? Para permitir, inclusive, a perda, a incapacidade para o exercício do poder familiar quando estivermos relacionados, né, a filho, filha, descendente, tutelado ou curatelado, tá? Esses efeitos, tá bom? Os efeitos desse artigo, nós temos aqui 3 incisos, correto? Eles não são automáticos, devem ser declarados de forma motivada na sentença, ok? Contudo, continua a alteração legislativa e insere o parágrafo 2º, que ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, vou explicar mais à frente, ok? Eles são aplicados os efeitos previstos no inciso 1 e 2, que é a incapacidade de exercer o poder familiar, e também, né, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, tá? Então, serão aplicados esses efeitos, tá? E esse é o inciso 1º. O inciso 2º, 2, ele fala que também, como efeito dessa condenação, vedada a nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. Então, já existem dispositivos que foram declarados constitucionais pelo STF, de legislações estaduais que vedam o acesso ao cargo, a nomeação, a designação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, do trânsito em julgado até o cumprimento da pena, tá? O efetivo cumprimento. Agora, temos mais este dispositivo que pode ser aplicado como um efeito genérico da condenação. E o inciso 3 vai além, pessoal. Ele fala que os efeitos do 1 e 2, a perda do cargo e a incapacidade para o exercício do poder familiar, são automáticos. Automáticos. Ou seja, não se exigiria a fundamentação, a imposição na sentença, mas ela seria automática, essa perda, ok? Vão surgir questionamentos, inclusive se seria constitucional, se deveria ser declarado motivadamente para poder causar uns efeitos, né, em relação ao condenado em crimes que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas é esse que foi o dispositivo. Vamos avançar. O artigo 129, lesão corporal. Lembra que em 2021 houve uma alteração separando. Já existia o parágrafo 9º, que previa os crimes que envolvem violência doméstica, e foi trazido o inciso 13 para questões que envolvem a violência contra a mulher. Inclusive, na época, houve um aumento da pena para reclusão de 1 a 4 anos. Houve uma nova alteração.
Quando estivermos diante do parágrafo 9º do artigo 129, que trata de situações que envolvem ascendente, descendente, tá? Irmão, cônjuge, companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, a pena passou a reclusão de 2 a 5 anos, ok? Mas, professor, se é violência doméstica, já não cai no inciso, no parágrafo 13? Sim, quando houver razões da condição do sexo feminino que motivar aquela agressão, nós temos o parágrafo 13, que também foi alterado para prever uma pena de 2 a 5 anos, ok? Tudo bem. Porém, vamos verificar o tipo penal previsto lá no parágrafo 9º. O parágrafo 9º, ele fala de lesão praticada contra ascendente, descendente ou irmão. Então, nós não temos uma situação que se enquadre, né, em uma violência doméstica contra a mulher. Mas, por exemplo, nós temos 2 pessoas, pai e filho, que convivam na mesma casa, ou que não convivam, mas que mantenham esta relação de pai e filho, ok? E pode ocorrer lesões corporais. Nesse caso, houve um aumento de pena. Aqui não houve a mudança, tá, na ação penal, que ainda exige representação no caso de lesão leve, ok? Porém, olha a mudança que houve, inclusive em sede policial, em sede de central de flagrante. O que ocorre aqui? O parágrafo 9º, de 2 a 5 anos, ao delegado de polícia, ele é possível aplicar o Instituto da Fiança, arbitrar uma fiança em crimes que tenham pena até 4 anos, não ultrapassem 4 anos. Se houve essa alteração, você já não pode mais conceder fiança em sede policial como era antes dessa mudança promovida e publicada hoje, ok? E já o parágrafo 13, também trazendo uma reclusão de 2 a 5 anos, antes era de 1 a 4 anos, cabia fiança em sede policial, tá? E agora você não consegue mais, você não tem mais essa possibilidade de arbitrar fiança. Então vejam as mudanças, inclusive em sede da atuação da unidade policial, na central de flagrante, como nós temos aqui e temos em diversos estados da federação. Então, olha que interessante. Outra coisa, pessoal, o artigo 141 do Código Penal também, nós temos lá o artigo 138, o artigo 139 e o artigo 140. Calúnia, difamação e injúria, ok? Se esse crimes contra a honra... Grande abraço, professor! Estamos aí na área. Rafael de Oliveira, grande mestre. E mais uma vez, quem chegou depois, um forte abraço aí, tá bom? Estou olhando aqui rapidinho. Veja, então vamos lá. O artigo 141, ele traz disposições comuns, inclusive prevendo, né, causas de aumento de pena em determinadas situações, quando os crimes contra a honra são proferidos contra o presidente da República, chefe de governo estrangeiro, e com esta mudança, se o crime contra a honra for cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né, a pena aplica-se em dobro. Então, a pena da calúnia, da difamação e da injúria, se for praticada dentro desse contexto, ela aplica-se em dobro, ok? Então, muito cuidado com isso. E também, né, somente se procede mediante representação, exceto na hipótese do parágrafo 1º deste artigo. Então, outra mudança importante na própria legislação, tá? Estou lendo aqui, como eu falei para vocês. Então, nesses casos, a pena aplica-se em dobro dos crimes contra a honra, ok? Vamos lá, pessoal, vamos lá, meu povo. Feminicídio. Nós sabemos, tá, que em 2015 foi inserido, né, um inciso, tá, dentro do artigo 121 para prever uma qualificadora do feminicídio, tá? Grande professor, meu coordenador, Cleberson Cardoso, grande amigo, grande coordenador, grande mestre, seja bem-vindo.
que fez o legislador desta feita? Inseriu o artigo 121A, revogou o inciso anterior, que estava dentro da qualificadora, o feminicídio, e passou a ter o 121A. E mais interessante, pessoal, veja, reclusão de 20 a 40 anos. Mas, professor, eu lembro que o tempo máximo de cumprimento de pena era de 30 anos. Era de 30 anos. Vamos lembrar que no final de 2019, com o pacote anticrime, foi aumentado o prazo máximo de cumprimento da pena, de possibilidade de se cumprir a pena no Brasil para 40 anos. Então, o legislador, diante desta mudança, ele aplica o seguinte: se matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, pena de 20 a 30 anos, a 40 anos, perdão. E vamos lá, o legislador explica, mas o que eu posso considerar razões do sexo feminino? Então, perceba, considera-se que a razão, né, do sexo feminino quando ocorrer violência doméstica e familiar. Ah, professor, mas o que se considera violência doméstica e familiar? Aí você se socorre à definição trazida lá na Lei 11.340. Ou quando o fato for praticado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, aqui nós temos a explicação e a incidência desse tipo penal, ok? Inclusive explicando a incidência lá dos efeitos genéricos da condenação, que eu já falei aqui, tá? E vem esse agravamento da situação de 20 a 40 anos, e ela é aumentada de 1/3 até a metade, se é praticada. Aí ele traz os dispositivos que estavam lá na qualificadora para dentro, tá, do 121A, durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, se a vítima é a mãe ou responsável pela criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Você também tem contra a pessoa menor de 14 e maior de 60 com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarrete a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, se for praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Isso tudo aumenta em 1/3. Então, nós temos o início da escala penal de 20 a 40 anos com possibilidade de aumentar em 1/3, tá? Se for em descumprimento de medidas protetivas de urgência, prevista no inciso 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, veja, olha como houve o agravamento. E nas circunstâncias também previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do 121, que justamente traz, aqui vou ler rapidamente para vocês, tá? O artigo 121, parágrafo 2º, né? O inciso 3 fala sobre praticar com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tá? O inciso 4, mediante a traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E o 8, tá? Ele fala com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, olha aqui a pegadinha que pode ser cobrada em concurso público. Se o fato for praticado por uma arma de fogo de uso permitido, não se aplica esta qualificadora aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Lembra lá da via de fato, da Lei de Contravenções Penais? Lembra? Então, o Decreto-Lei 3.088, muito comum em sede policial, acontecer empurrão na vítima, um puxão de cabelo, né, dos cabelos, né, e que se não configura uma lesão corporal, mas uma vias de fato. Essa vias de fato, prevista lá no artigo 21, se envolver, for contra a mulher, mais uma vez, em razão da condição do sexo feminino, nos termos do artigo 121A, parágrafo 1º, ela aumenta-se ao triplo. Então, tá aqui, eu vou abrir aqui para você, o artigo 21, ele tem a seguinte pena, né? A via de fato, ela é de 15 dias, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, agora, se ela for praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, ela é aplicada ao triplo, tá, pessoal? Então, mais uma alteração importante. A Lei de Execuções Penais também foi modificada. Então,
Tem o artigo 41 modificado que fala sobre os direitos do preso, tá? O preso tem alguma alimentação suficiente, a atribuição de trabalho, previdência social, constituição de pecúlio, assistência material à saúde. Veja, alguns desses direitos, eles podem ser suspensos ou restringidos pelo juiz da execução penal, né? Por ato motivado. Por exemplo, o inciso 5, né? Ele pode ser restringido por ato motivado, né? O inciso 5, ele prevê o quê? Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. O inciso 10, visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Pode ser restringido também. O contato com o mundo exterior também, por meio da correspondência escrita, leitura, outros meios de informação. Esses direitos previstos aqui, eles podem ser restringidos, tá? O preso, também condenado por crime contra a mulher, ele não poderá usufruir do inciso 10, da visita, chamada, por exemplo, visita íntima, tá? Em relação à visita íntima ou conjugal. Então, se proíbe que ele possa ter, tá? Outra mudança, artigo 86. Pessoal, eu estou correndo que a gente está fazendo essa pausa do almoço e também não quero fazer um vídeo que fique muito longo, tá? Vamos lá. O artigo 86, ele fala o seguinte: o preso, tá? Foi inserido o parágrafo 4º, ele prevê o seguinte: esse preso ele será transferido para estabelecimento penal distante do local da residência da vítima, ok? Em casos de crime cometido, né, em contexto de violência doméstica e familiar, caso ele venha ameaçar ou pratique violência contra a vítima e seus familiares durante o cumprimento da pena. Então, há previsão de que ele seja transferido para outro estabelecimento penal distante do local da residência da vítima, ok? Outro fato, sabemos que existe a chamada progressão de regime. Então, à medida que a pessoa presa vai cumprindo a sua pena, há progressão de regime para que ele possa gradativamente ser transferido para um regime menos rigoroso e possa promover a sua reinserção social, até que ele possa ser devolvido ao convívio social. Sendo que o artigo 112, que já tinha sido alterado pelo pacote anticrime lá no final, né, em dezembro de 2019, veja, o pacote anticrime ele mudou o balizamento da progressão de regime e agora foi inserido o inciso 6A, ou seja, na questão da progressão de regime, o preso, tá, que for condenado pela prática de feminicídio e for primário, fica vedado o livramento condicional e ele tem que cumprir no mínimo 55% da pena para poder progredir de regime. Então veja que são um tratamento penal mais gravoso para ele, tá? Outra circunstância da Lei de Execução Penal foi inserido o artigo 146-E. O condenado por crime contra a mulher por razões do sexo feminino, ao usufruir qualquer benefício em que ocorra a sua saída do estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica, que atualmente é utilizado na forma de tornozeleira, que nós chamamos de tornozeleira eletrônica, mas é a forma pela qual é feito o monitoramento dele através de tornozeleira, tá? Outra coisa, mudou na lei de crimes hediondos, inseriu lá o feminicídio, o artigo 1º, inciso 1B, o feminicídio como crime hediondo, ok? Fez só uma alteração, porque já estava previsto lá o inciso 6, foi inserido, né, no homicídio qualificado o feminicídio lá em 2015, e agora ele só trouxe o inciso 1B para dizer que o feminicídio é crime hediondo, ok, pessoal? Outra mudança, descumprimento de medidas protetivas. O descumprimento de medidas protetivas foi inserido em 2018 e nós sabemos que ela prevê um tipo penal, o artigo 24A, passou a integrar a Lei Maria da Penha, prevendo a prisão, a responsabilização penal e até mesmo a prisão em flagrante por aquele que descumpre a medida protetiva. Sem esquecer que, se ficar demonstrado que a pessoa
descumprir a medida protetiva, também pode ser aplicada como medida mais extrema a prisão preventiva, ok? Então, a pena para quem descumprir medida protetiva passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Olha que coisa. Veja, outra alteração e a última, 394A do Código de Processo Penal. Pessoal, crimes hediondos e que envolvem violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Nos processos que apurem violência doméstica e familiar contra a mulher, independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, salvo em caso de má-fé. Então, em casos dessa natureza, elas independem do pagamento de taxas, de custas e de despesas processuais. E essas isenções trazidas aqui agora, tá? No parágrafo 1º, o parágrafo 2º diz que essas isenções aplicam apenas à vítima e, no caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, quando a estes couber o direito de representação, de oferecer queixa-crime ou de prosseguir com a ação penal. Então, nesses casos, independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas para segmento dos atos processuais, ok, pessoal? Revogam-se, tá? Alguns dispositivos, eu falei aqui, o inciso 6, parágrafo 2º, lá que tratava como qualificadora o feminicídio, tal, tudo bem? E o próprio, tá? Parágrafo 2A e 7º lá do artigo 121. Então, essas foram as modificações que foram trazidas, houve mudanças e vamos lá, algumas coisas interessantes, tá? Veja, ameaça, pessoal, crime de ameaça, eu passei aqui por ela e não falei com vocês. A ameaça, eu falei sobre o 141 e não falei da ameaça para a gente fechar aqui. A ameaça, quando ela é cometida contra a mulher por razões do sexo feminino, olha que interessante, tá? Prevê a aplicação da pena em dobro. E o crime de ameaça, ela exigia e exige representação, ou seja, exige a manifestação da vítima quanto ao desejo de promover, que autorize, vamos dizer assim, o Estado a iniciar aquela ação penal. Ok? Nesses casos, ela mantém o seu caráter, exigir a representação da vítima, porém, quando se tratar da hipótese de o crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a ação penal é pública e incondicionada. Tá, já a lesão corporal de natureza leve já se tinha caminhado com súmula e tudo, que a ação penal, nesses casos, era pública e incondicionada, então independe da vontade da vítima. Agora, a ameaça também. Então, isso vai impactar diretamente, porque muitas ocasiões e muitas vezes, mas é Lei Maria da Penha, envolve violência doméstica e familiar, uma ameaça, mas o caráter da ação penal ser pública condicionada à representação não tinha alterado. E agora alterou. Então, isso vai impactar diretamente na atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, do delegado de polícia, da Polícia Judiciária, do policial que estiver na ponta, seja ele federal, civil, militar, guarda municipal. Quando tiver uma situação que envolva ameaça e que esteja presente caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não exige mais a representação. Não há mais a necessidade da vítima externar ali no local que deseja representar para ser encaminhada à delegacia de polícia. Veja, eu tenho certeza que vão ocorrer críticas, né? Tem que se discutir até que ponto é bom essa obrigatoriedade da ação penal, torná-la pública incondicionada ou não, mas o objetivo aqui da live é passar para vocês. Então, olhem, observem, vejam quantas alterações foram promovidas. E aplica-se quando? Aplica-se imediatamente. Hoje, ela entra em vigor hoje. Então, inclusive, de manhã cedo, eu já até avisei nos grupos aqui, né, na central de flagrante. Por quê? Porque essa mudança é uma mudança sensível. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, na lesão corporal de natureza leve, do parágrafo 13, era de 1 a 4 anos,
em tese, o delegado de polícia poderia arbitrar a fiança, agora não mais de 2 a 5 anos. O delito de ameaça, que agora, nessas condições, por razão do sexo feminino, já também é pública incondicionada, não se exige mais representação. Então veja que mudou muita coisa na seara, principalmente do Código Penal. A vias de fato, agora tem a sua pena aplicada em triplo, se for numa dessas situações. Veja que houve uma mudança sensível, de 2 a 5 anos agora a pena de reclusão para quem descumprir medida protetiva. Então veja, eu espero ter trazido aqui um comentário rápido. Eu sei que tem muita gente até me pedir, faz uma comentário, doutor, tem aqui na ponta, né? Aqui a gente na ponta, principalmente o policial que está atendendo essas ocorrências. Vejam, a questão da lesão corporal, ela já exigia, já se procedia mediante ação penal pública incondicionada. Então, normalmente, os policiais, ao atender uma ocorrência que envolveu violência doméstica, estavam diante de uma lesão corporal, já conduziam para a delegacia de polícia. Agora, numa questão de ameaça é que a coisa começa a ganhar corpo, tá? Por exemplo, se a mulher, igual aqui, o caso concreto, viatura acionada para ocorrência, há muito esse código, né? Essa expressão, né? Quando vai passar a ocorrência, né? Da desinteligência familiar. Se a mulher acusa o marido de ameaça, o correto é conduzir a delegacia de polícia, dada a natureza de ação penal pública incondicionada agora da ameaça. Normalmente, chegava a viatura, conversava, falava, né? E aí, geralmente, a vítima, olha, houve uma ameaça, falou que ia me bater e tal, mas eu não quero representar. O que era feito? Um boletim de ocorrência pelo policial informava que a vítima não manifestou interesse em representar e a situação normalizada e ir embora. O problema agora é que a ameaça é pública e incondicionada. Então, deverá fazer o quê? Chegou no local, recebeu esse relato, conduzir as partes para a delegacia de polícia. Claro, vão acontecer questionamentos, vão ocorrer, mas, poxa, pode provocar, inclusive, uma subnotificação, porque daí a vítima não vai querer nem mais procurar a delegacia ou acionar os órgãos, né? A polícia militar, às vezes em alguns municípios a guarda municipal, porque vai ficar com receio, às vezes ela também só quer a medida protetiva e não quer representar. Isso ainda vai dar muita discussão e vai causar muitos percalços, mas o que manda, o que está lá em vigor hoje é a ameaça. Quando ocorrer situação de violência contra a mulher, tá? Ela é pública e incondicionada, então tem que conduzir as partes para a delegacia de polícia, né? Para a autoridade policial mais próxima para apreciar, inclusive se for o caso da lavratura de auto de prisão em flagrante, se de repente a autoridade policial não ficar convencida, mas ele instaura o inquérito de forma fundamentada, afasta a lavratura da prisão em flagrante, mas instaura o inquérito para apurar. Então vejam que houve implicações, inclusive com o aumento da pena, né, pessoal? Então eu espero que tenha sido útil, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Sei que está na hora do almoço, aproveitei também aqui meu almoço para poder fazer essa live. Obrigado, tá, pessoal? E basicamente é isso. Isso vai causar, tá? Como eu falei, questão também de fiança, como eu falei agora, na lesão corporal de natureza leve, em condição de violência doméstica e familiar, 2 a 5 anos agora, então não cabe mais fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Já não cabia, porque antes, no artigo 24A, o descumprimento da medida protetiva, quando o autor era preso em flagrante, já havia na lei essa vedação, porém agora, com o aumento da pena, acaba qualquer possibilidade, né? Então, basicamente são alterações sensíveis, principalmente a questão do feminicídio, trazendo a pena para 40 anos, né? Ainda com causas de aumento. Então, eu espero ter contribuído e eu vou encerrar aqui para não ficar muito cansativo, tá bom, pessoal? Como eu falei, eu não costumo fazer muitas lives, né? Então, deixa eu ver aqui, obrigado a todos, eu vou encerrar aqui e depois eu vou ver aqui, se eu não errar,
para deixar salvo aqui e lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Se você quiser também conhecer meu trabalho, tem aí no meu perfil os livros que eu escrevo em coautoria, tive o prazer, a honra, o privilégio, e meu livro autoral. Um abraço aí, pessoal, vou encerrar a nossa live aqui. Fiquem com Deus, bom almoço a todos. Forte abraço, meu coordenador Cleberson.